Você sabia que muitas vezes quadros que inicialmente são diagnosticados como depressão podem, em algum momento, serem diagnosticados como transtorno bipolar? Sabia que muitas vezes quadros depressivos que não caminham bem, que não respondem bem aos tratamentos, podem, na verdade, estar no espectro da bipolaridade, tendo características semelhantes ao transtorno bipolar? E que isto pode ser decisivo para o tratamento? Hoje falarei sobre este conceito e 8 importantes sinais de que um quadro depressivo pode, na verdade, ser um quadro de transtorno bipolar. É fato que o diagnóstico de transtorno bipolar na prática clínica é difícil. Muitos pacientes não gostam nem de falar nesse assunto, não aceitam, têm um certo preconceito com a ideia. E, na verdade, muitas vezes o transtorno bipolar inicialmente é exatamente igual a um transtorno depressivo. Transtorno bipolar não significa que a pessoa vale menos, ou que ela tem piores valores, ou que ela é menos inteligente, menos capaz, ou que seja mais doente do que quem tem transtorno depressivo unipolar. Na verdade, apenas é um diagnóstico diferente, são características biológicas diferentes que estão implicadas neste quadro clínico. E se para nós psiquiatras o diagnóstico é difícil, imagine para o paciente. Por isso, ter a certeza absoluta de que você não pode, em hipótese alguma, ter transtorno bipolar é algo um tanto questionável. Existem sinais que devem ser monitorados, observados, para que a gente evite uma evolução desfavorável de um quadro inicialmente diagnosticado como transtorno depressivo e que depois possa se revelar um transtorno bipolar. Muitas vezes o transtorno bipolar começa com uma simples depressão, apenas os sintomas de tristeza, de apatia, de anedonia, perda de prazer, e insônia muitas vezes, os sintomas sobre a concentração, como qualquer depressão, e depois de anos surgem os outros sintomas que caracterizam aí finalmente o diagnóstico de transtorno bipolar, e aí cabe ao psiquiatra, evidentemente, mudar o diagnóstico para TAB tipo 1, transtorno bipolar tipo 1 ou tipo 2, conforme um episódio de euforia franca, de mania, até sintomas psicóticos delirantes, e eventualmente apenas hipomania, aquela fase de aceleração menos intensa e que até pode ser de certa forma produtiva. Embora não seja fácil o diagnóstico, muitas vezes é possível reconhecer alguns indícios para deixar a luz amarela acesa durante o tratamento daquela depressão unipolar. A gente sabe que o tratamento para a depressão unipolar, depressão comum, vamos dizer assim, não só não melhora o quadro de transtorno bipolar, como pode piorar, pode ser uma armadilha que pode muitas vezes levar aquele paciente a quadros mais graves, Quadros como surtos, até mesmo tentativas de autoagressividade, situações muito delicadas podem emergir desta falta de conceito em relação a possibilidades que existem na prática clínica psiquiátrica. Então vamos lá, agora vou mencionar 8 sinais importantes que mostram que você pode estar no chamado espectro bipolar, ou seja, aqueles pacientes que têm uma tendência à bipolaridade, algumas características que sugerem o transtorno bipolar, não necessariamente toda a apresentação da doença, mas por vezes até mesmo já requerendo em algumas situações um tratamento nos moldes do transtorno bipolar. Então vamos lá. Primeiro sinal que é muito significativo de que uma pessoa pode ter transtorno bipolar, não faz por si só o diagnóstico, mas sugere e liga a luz amarela, é quando um paciente toma um antidepressivo e melhora muito, muito rápido. O paciente em geral toma um remédio, por exemplo, como sertralina, fluoxetina, e leva 2, 3, 4 semanas, às vezes mais, para ver melhora, e ainda não é uma melhora tão boa no primeiro momento. Alguns pacientes, quando tomam a medicação e percebem resposta em 2, 3 dias, podem ser pacientes que estão, na verdade, apresentando a virada em direção à aceleração, e por isso tem a sensação de melhora muito rápida.
Isso pode ser sim um indício de transtorno bipolar. O segundo sinal é quando o antidepressivo não ajuda muito ou, depois de um certo tempo, começa a trazer resultados ruins. Muitas vezes pacientes que num primeiro momento têm até um bom resultado e depois pioram, ou pacientes que desde o início têm resultado ruim, podem na verdade estar apresentando sintomas que a gente chama de mistos, ou seja, o paciente fica cansado e ao mesmo tempo irritado, agitado tomando o antidepressivo. E isso pode sim ser um sinal de transtorno afetivo bipolar. Normalmente essa sensação que a gente chama de sintomas mistos, misturando sintomas de depressão e de aceleração, de euforia, tende a trazer mais desconforto até do que propriamente a depressão. Por isso são pacientes que muitas vezes se sentem muito mal ao tomar um antidepressivo e acabam descontinuando, acabam abandonando e muitas vezes nunca mais procuram tratamento. Vale a pena a gente fazer essa ressalva e levar em conta que também, claro, é possível que aquele remédio não funcionou na depressão e existem outras possibilidades que não necessariamente apenas o transtorno bipolar quando um remédio não funciona no tratamento da depressão. Terceiro sinal é quando a depressão vem muito cedo, por exemplo, na adolescência. Isso aumenta estatisticamente a chance de ser transtorno bipolar, porque transtorno bipolar é uma doença que tende a aparecer no adulto jovem e depressão tem um início mais variado. Então, é possível, não é uma regra absoluta, mas que uma pessoa que tenha tido ali uma depressão inicialmente na adolescência tenha transtorno bipolar. Estatisticamente, a chance é maior em relação à pessoa que tem um episódio mais tardio. Um quarto sinal, interessante também, pessoas que tenham familiares próximos com transtorno afetivo bipolar ou transtorno de humor bipolar, como você preferir. Por exemplo, um destaque é a genética materna. Quando a mãe do paciente tem transtorno bipolar, a chance é ainda maior. No entanto, conheço muitos pacientes que têm depressão unipolar e a mãe tem também o transtorno bipolar e não necessariamente a pessoa tem o mesmo diagnóstico. Então isso é apenas um sinal que aumenta a probabilidade e que deverá ser clinicamente monitorado. Um quinto sinal que sugere são episódios depressivos repetidos. Melhora, piora, melhora e piora, muitas vezes espontaneamente, sem tratamento ou até mesmo usando tratamento, melhora muito rápido, depois volta a ter recaída. O que eu quero dizer com isso? Transtorno bipolar é uma doença cíclica. Em geral, o paciente tem fases depressivas, depois fase de aceleração, depois depressiva, fase de aceleração, de euforia. E isso acontece espontaneamente ao longo do curso daquela doença. Muitos pacientes não detectam a fase de euforia, percebem apenas uma fase mais produtiva, até agradável, quando é a hipomania. Por vezes até ocorrem alguns conflitos, uma certa irritabilidade, um pouco de agitação, mas o paciente se sente bem naquele momento e não nota que existe um certo excesso em relação ao humor. E por isso ele fica tendo as quedas, depois depressivas e as melhoras. Então, esse padrão cíclico, por exemplo, 3 vezes por ano, às vezes um pouco mais, um pouco menos, melhorando rápido e piorando rápido, pode sugerir que o paciente está apresentando ciclos num quadro de transtorno bipolar e vale muito a pena investigar detalhadamente, claro, de maneira rigorosa para não cometer excesso no diagnóstico, porque isso também pode acontecer, a gente não tem que se precipitar, mas vale a pena sim investigar, buscar informações, inclusive pedir para o familiar vir na consulta, dar um depoimento, porque muitas vezes quando o paciente age de maneira mais impulsiva, mais agressiva, até fora de seu padrão habitual, pode não perceber se não estiver se sentindo mal, se não estiver triste. Acaba esquecendo e até mesmo atribuindo aquilo à situação, ao contexto, mas olhando com calma é possível muitas vezes diagnosticar. Uma exceção em relação a isso que eu falei agora é a depressão sazonal, aquela depressão que piora no inverno, especialmente em países que têm uma latitude mais elevada, que tem invernos rigorosos, né? Então aquela piora sazonal, aí não se aplica este conceito que eu falei aqui agora, né? Em geral, a depressão ela tem de ser crônica, com início lento e piora lenta, e também com a melhora mais lenta, tá?
E esse processo mais vagaroso é o típico da depressão tradicional, unipolar, depressão maior. Também podemos ver essa sazonalidade na depressão sazonal, que não é bipolar, mas a ciclagem aí sim, esse ciclo de hipomania com depressão e que às vezes passa desapercebido, aí sim o transtorno bipolar. Um sexto sinal, dentro desse que eu falei agora anteriormente, é a pessoa estar muito bem ou muito mal. Não ter fases de meio termo. Ou a pessoa melhora completamente, se sente muito bem, ou ela se sente péssima. Isso também não é o mais habitual num transtorno depressivo em que existe uma recuperação mais gradativa. Então, isso pode ser um sinal, mais uma vez, de transtorno bipolar. Número 7, aqui um conceito interessante para os psicofarmacologistas, né, para quem tem interesse, para os médicos que acompanham e para os pacientes também, claro. Muitas vezes, algumas estratégias que são pensadas como potencialização para tratar a depressão unipolar podem ser, na verdade, tratamentos que estabilizem o humor e corrijam a rota, levando um tratamento para depressão se tornar um tratamento de transtorno bipolar. Então, um paciente que por vezes melhora com remédio como Aristab, como quetiapina, como Rexult, outros antipsicóticos como risperidona, ou associação de potencialização com lítio, que é o estabilizador de humor, Depakote, carbamazepina. Essas associações que são feitas muitas vezes pensando em sintomas ansiosos ou depressivos, como potencialização, podem, na verdade, transformar um tratamento que era para depressão mais próximo de um tratamento para transtorno bipolar e fazer com que esse paciente melhore. E, se assim for, é possível que direcionamento completo para o tratamento de transtorno bipolar dê melhor resultado ainda. Então, é muito importante considerar essa possibilidade, porque isso pode passar desapercebido muitas vezes no manejo clínico. O oitavo sinal bastante interessante é depressão pós-parto, quando o primeiro episódio vem após o parto. Isso não é o diagnóstico de transtorno bipolar absolutamente. Isso não faz o diagnóstico. No entanto, estatisticamente, aumenta a probabilidade de que seja um transtorno bipolar. Então, a partir deste evento, é necessário investigar com mais atenção se há outros critérios diagnósticos e monitorar o paciente de perto para que não haja surpresas. Se você gosta desse conteúdo e acha que ele pode ajudar muita gente, não deixa de compartilhar esse vídeo com alguém da sua família, dos seus amigos. Siga o canal para a gente continuar mantendo esse contato, para você ser notificado quando saírem os novos vídeos semanalmente. Curta o vídeo, também deixa aqui o seu comentário se você assim desejar. Um abraço, tchau, tchau.